Olá pessoal, bem-vindos ao portal Tech Dicas. No tutorial de hoje, nós vamos aprender como configurar a integração do OpenVPN com o Active Directory para autenticação dos usuários usando o controlador de domínio com o Active Directory da Microsoft. No tutorial passado, ensinei vocês como configurar o OpenVPN no OpenSense, utilizando a autenticação local. Então nós criamos as instâncias, os usuários, grupos, fizemos teste de conexão. Quem não assistiu o vídeo, é o vídeo anterior a esse, tem no canal do YouTube ou no site, tá? Tem uma playlist lá completa com todo o treinamento do OpenSense. E hoje nós vamos seguir a configuração e integração do Active Directory para autenticação dos usuários usando o OpenVPN no OpenSense, tá? Qual o objetivo? Para tu gerenciar centenas de usuários locais no banco de dados locais do OpenVPN, às vezes é inviável, né? Então, se já tem um Active Directory na empresa, com todos os colaboradores cadastrados, tu faz essa integração, tu gerencia essas permissões de acesso pelo Active Directory. Então, tu pode definir quais usuários vão ter acesso à conexão do OpenVPN. E isso facilita muito a administração. Como é que vai funcionar essa integração? Eu vou abrir aqui meu servidor, o meu Windows Server. Aqui eu estou no painel de administração do OpenSense, a console web, né? Eu estou com ela aberta no meu próprio servidor Active Directory. Esse meu servidor aqui, se a gente pegar o IP, ele está no 192.168.1.5, final 5, está com IP fixo. Ele está na LAN do meu OpenSense, tá? Meu OpenSense está 192.168.1.1. Isso tudo nós já vimos nos laboratórios anteriores. Aqui nos meus usuários do Active Directory, eu criei uma unidade organizacional chamada Tech Dicas. E dentro dela eu criei alguns grupos e usuários. O que você já tem que ter na mão? Primeiro, o IP do teu servidor, ou o nome DNS dele para poder fazer a conexão lá no OpenSense. Esse aqui é o nosso, ó, final 1.5, tá? No caso aqui na minha árvore do Active Directory eu tenho o Tech Dicas como um container, né? Uma unidade organizacional. E dentro dela eu vou ter um grupo chamado Acesso VPN, que é onde eu vou incluir meus usuários que vão ter acesso a VPN. Criei um usuário de teste aqui chamado Maria Silva. O usuário dela é maria.silva, tá? Eu tenho que incluir ela no grupo, ela vai ser membro desse grupo do acesso VPN, só para vocês ficarem cientes aqui, tá? Porque depois lá no OpenSense eu vou fazer uma configuração que só quem faz parte desse grupo, acesso VPN, que vai ter acesso a VPN. E esse usuário aqui é chamado OpenSense, é o usuário que o OpenSense vai usar para fazer a conexão, que é o bind do Active Directory, para ele poder encontrar meus objetos aqui dentro do Windows Server. Então, esse aqui é um usuário comum, ele não precisa ser administrador, ele é um membro só do usuário domínio normal, tá? O único cuidado aqui é botar uma senha segura e configurar de preferência para a senha não expirar, porque isso aqui pode ocasionar um problema no futuro da senha expirar e ele perder a conexão com o OpenSense e os usuários não conseguirem autenticar. Tá? Então, isso aqui é a minha árvore. Outra dica que eu vou dar aqui no Active Directory, se você for exibir recursos avançados, ele abre as opções avançadas. Se você for aqui no Container Tech Dicas, botão direito, propriedades, ele vai aparecer o editor de tributos. Isso aqui facilita para mim copiar aqui, ó, a minha unidade, o meu domain controller, esse caminho, para às vezes não precisar ficar copiando na mão, eu consigo pegar ele daqui, ó. Isso aqui vai facilitar lá na hora da gente colar nas configurações do servidor. Então vamos ao que interessa, vou abrir aqui meu OpenSense, tá? Como é que nós vamos fazer essa configuração? Primeiro, eu só quero mostrar aqui para vocês que eu tinha alguns usuários locais e grupos eu removi do laboratório anterior para deixar sem nada, tá? Então, se eu for aqui em Sistema, Acesso, Usuários, só estou com root, eu tinha um grupo cadastrado aqui, eu removi, tá só o admin normal. Para mim cadastrar aqui a integração, eu vou então a Sistema, Acesso, Servidores. Clico aqui, pode ver que por enquanto ele só tem um banco de dados local. E eu vou criar aqui um novo em adicionar. Aqui eu vou definir o nome, tá?
eu vou definir como AD underline. Isso aqui o nome, qualquer um pode botar o que quiser aqui. Tech Dicas. O tipo aqui é LDAP. E aqui, ó, o nome do host, o endereço IP é o host do meu AD, ou o nome, né? Vou botar aqui por IP. 5. A porta padrão. Aqui um detalhe, se eu for usar isso aqui num servidor de produção, eu posso usar a porta criptográfica dele. Eu boto isso aqui no tutorial, quando a gente está fazendo laboratório, eu vou botar a porta padrão, tá? Porque, por segurança, tu pode usar a criptografia com certificado para fazer a autenticação do Active Directory, as informações vão passar todas criptografadas na LAN, tá? E isso, por segurança, se costuma usar. Aqui no laboratório, eu vou deixar 100 para os nossos testes, tá? Aqui, ó. O valor da porta 389 é a porta TCP padrão. Se for a 636 é SSL, mas eu vou ter que configurar a parte de certificado no OpenSense. A gente vai fazer com a porta 389. Até para uma rede interna isso não tem problema, tá? Pode continuar assim. Então, continuamos com a porta 389, TCP padrão, versão do protocolo 3, e aqui que nós vamos colocar o nome do meu usuário, que é esse usuário que eu criei aqui, ó, OpenSense. É o usuário que vai autenticar para a gente conseguir ler a lista de usuários na árvore do Active Directory. OpenSense, meu domínio, techdicas.local. Deixa eu ver se está certo, ok. A senha que eu cadastrei nesse usuário. E escopo de pesquisa. Subárvore inteira, para ele poder pesquisar a árvore do Active Directory inteira. Como eu botei aqui um container tech dicas, ele vai conseguir chegar até nessa árvore aqui, tá? DN base. Aí agora nós podemos pegar daqui e copiar. Fica mais fácil do que escrever na mão. A DN base é do domain controller, que é o techdicas.local, que é o dc.local, né? Copio. Colo aqui. E o container de autenticação. Deixa eu ver se ele já pega aqui. Ó, se eu vim aqui em selecionar, ó, aqui ele já está comunicando com o meu controlador do domínio. Container de autenticação, o meu usuário, ele está aqui dentro desse Tech Dicas, então eu tenho que pegar aqui, ó, unidade organizacional Tech Dicas, senão ele não vai achar meu usuário lá. E dar um salvar. Entenderam a lógica, né? Consulta estendida. Isso aqui eu vou deixar aqui só para a próxima etapa. A gente vai ter que configurar isso aqui, vou explicar por quê. Modelo inicial. Aqui tem que mudar para Microsoft Active Directory. Atributo de denominação do usuário. Tem que estar esse Sun Account Name. Ele já trouxe aqui, mas se não tiver, tem que colocar, tá? Propriedades de leitura pode deixar não selecionado. O sincronizar grupos não. Member of deixa como tá. Default groups, esse aqui é para quando a gente usa ele local, não vou selecionar. Limitar o escopo de grupos não. Automatizar a criação do usuário também não. E aqui, ó, Match Case Sensitive. Isso aqui eu vou deixar selecionado, eu acho importante porque, por exemplo, na autenticação do Windows Active Directory, ele não é case sensitive, ele não diferencia maiúscula de minúscula. Então, se um usuário digitar Maria com M maiúsculo, Silva com S maiúsculo ou minúsculo, ele é indiferente, ele vai autenticar com qualquer, se for uppercase ou não. Se eu deixar isso aqui fora, ele vai aceitar só minúscula, e o usuário às vezes bota uma letra maiúscula, ele já vai dar erro. Então eu prefiro deixar essa opção ativa. E aqui a consulta estendida, aqui é muito importante. Aqui que eu vou definir que só meu grupo que eu criei, o grupo Acesso VPN, é que vai ter acesso para a instância que eu criei lá do VPN. Se eu não colocar isso, ele vai deixar qualquer usuário autenticar para conectar na VPN. Então, aqui tem uma string que eu tenho que colocar que eu deixei no site, vou deixar o link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Deixei todos os prints de tela aqui para facilitar, ó, consulta estendida. Tá aqui o parâmetro que eu vou ter que usar, ó. Esse parâmetro ele vai dizer aqui, ó, member of acesso VPN, é o grupo que eu criei ali. Então aqui vocês vão substituir pelo grupo que vocês criaram, aqui pelo domínio de vocês e a unidade organizacional também. Então vou copiar isso aqui, ó. Estou copiando aqui do site, está ali no site, vou deixar para vocês. Copio isso aqui completo como está aqui, ó. E a gente tem que colar isso aqui na consulta estendida, tá?
Se vocês forem aqui na informação, ele vai dar o exemplo. Eu vou salvar agora aqui o meu servidor. Ele salvou, então a princípio não deu erro. O que a gente pode fazer de legal agora é já ir nessa opção testador aqui, para testar um usuário e autenticar. Pode ver que por padrão ele vem o servidor de autenticação como local database. Vamos colocar aqui o AD TechDica, já apareceu aqui, ó, a conexão que eu fiz com o meu AD. Eu tenho o meu usuário que eu criei lá, que é maria.silva, e a senha dela. Isso aqui já é bom que já faz um debug, a gente já testa, vê se a conexão está ok. Então clica em teste, autenticado com sucesso. Quer dizer que a comunicação funcionou e está ok. Tá? Um detalhe importante, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa que eu quase não vejo nos tutoriais, e isso aqui é uma dica legal. Eu vou tirar a Maria do grupo que eu criei, membro de acesso VPN, aqui vou remover fora. Sim, ok. Vamos voltar aqui e vou testar a conexão dela de novo. Ó, agora deu erro, porque eu tirei ela do grupo, e aquela string que eu botei lá na conexão do LDAP, pro Active Directory, que define que só o grupo acesso VPN vai ter acesso, se ela não estiver nesse grupo, ele dá falha de autenticação, e é isso que eu quero. Eu quero que só os usuários que estejam naquele grupo lá consigam autenticar. Então aqui pelo próprio OpenSense, eu consigo usar o testador dele para fazer um debug inicial para não ficar quebrando cabeça depois na parte de permissões e conexão. Vamos adicionar ela de novo aqui no grupo. Membro D, vou adicioná-la de novo aqui no acesso VPN. Ó, esse grupo aqui. Ok, vamos aplicar. Vou testar novamente. Ó, então aqui eu já está testado. Agora, nós vamos na nossa instância do OpenVPN, que nós já tínhamos criado no laboratório anterior. Tem o link aqui na descrição do vídeo, ensinando como configurar o OpenVPN. Já tínhamos uma instância criada, eu vou usar essa mesma instância aqui, tá? Eu criei uma instância chamada servidor VPN, vou editar ela. E agora aqui na instância eu vou ativar o modo avançado também para mostrar um detalhe importante para vocês. Eu já tinha feito isso no laboratório anterior. Deixa eu lá aqui, ó. Autenticação. Ele está local database. Aqui eu vou mudar, ó, já apareceu o AD Tech Dicas. Vou tirar o local database fora, que eu não quero que os usuários da base local do OpenSense autentique. Vou deixar só o AD Tech Dicas, ó, já apareceu aqui. O Enforced Local Group, no laboratório anterior, eu tinha criado um grupo na base local. Aqui eu já removi ele, né? Mas eu posso aqui eu vou deixar sem nenhum, tá? Porque quem vai definir é aquela configuração que eu fiz anteriormente lá na conexão com o servidor. User ACN tem que deixar, porque como nossos usuários não têm certificado individual, é um certificado único para todos eles, isso aqui tem que estar selecionado, senão não vai funcionar bem, e a correspondência restritiva tem que dar como não. Isso aqui a gente já tinha visto no laboratório anterior. Vou salvar, aplicar. Agora eu vou numa máquina virtual que está simulando a minha máquina na internet, externa ao OpenVPN, né? Simulando um colaborador em home office para fazer uma simulação aqui do cliente OpenVPN conectando. No laboratório anterior, eu também ensinei como configurar o cliente, fazer a conexão, importar o certificado. Então, se vocês não souberem como é que faz isso, acesse um artigo e o vídeo anterior. Já estou com o OpenVPN aqui instalado e configurado, botão direito, conectar. O usuário Maria Silva já está aqui. Vou digitar a senha. Se eu configurei certo, ele tem que conectar. Conectou. Ele pegou o IP aqui na faixa 10.0.10.2, que é o IP que eu configurei na minha instância do OpenVPN. Vamos ver se ele pinga lá para o meu... Ó, essa máquina, só para mostrar para vocês que ela está fora da rede. Ela está no IP aqui na minha faixa externa, que é na... Esse aqui é o IP da OpenVPN, tá? É a interface virtual que pegou. Mas a minha LAN, ele está 192.168.0 e aqui ele pegou DHCP final 239. Se vocês verem aqui, a minha rede do OpenNC está uma rede diferente, é a rede 1. Então aqui é como se fosse a minha LAN e essa rede aqui seria a minha rede de internet, fora a rede WAN, né? Então se eu der um ping aqui lá para o OpenSense, deixa eu só
que é o 192.168.1.1, ele tem que pingar. Foi. E vou pingar lá para o meu Active Director, que é o 5, também pingou. Quer ver? Eu vou desconectar aqui a VPN para mostrar para vocês que está funcionando. Vamos desconectar. Vamos tentar pingar ele. Agora ele não vai porque não está a VPN conectada. Não tem nem como ir, né? Não está o túnel fechado. Agora vamos fazer um teste. Eu vou remover o usuário Maria do grupo do acesso VPN de novo. Vou tirar ela fora. Ela saiu do grupo e vamos voltar lá na minha máquina, simulando uma máquina externa. Vamos tentar conectar, vamos ver o que vai acontecer. Conectar. Demorou. Ó, a autenticação falhou. Então a parte do grupo aqui está funcionando e isso é muito legal que nós podemos gerenciar a nosso grupo de usuários e usuários pelo Active Directory sem depender da base local do OpenSense. Então esse aqui é o laboratório de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Só deixa eu mostrar aqui novamente. Eu vou voltar aqui a Maria para o grupo de acesso. Vou conectar lá novamente. Fazendo a conexão aqui. Conectou. Ó, tá pingando. Espera, porque ele não fechou aqui agora. Eu não dei tempo de fechar o túnel, tá? Ó, tá pingando. Se eu voltar lá no meu servidor, na minha instância do OpenVPN, no status conexão, aparece a Maria Silva aqui conectada, o IP que ela pegou do túnel. Então, só para mostrar para vocês que essa configuração está funcionando e funciona bem. Então, espero que tenham gostado desse tutorial. Fiquem ligados que vai sair mais coisa. Eu queria agora, o próximo vídeo, de repente, fazer um vídeo sobre o AiriGuard, fazendo uma conexão matriz-filial. Então, se inscreva no canal, ative as notificações que sempre vou estar postando mais tutoriais para vocês aí. E tenho me esforçado bastante para fazer uns tutoriais fáceis de entender e com funções que normalmente eu não vejo o pessoal explicando aí. Fiz bem detalhado no site também e vou deixar o link aqui na descrição, primeiro comentário fixado. Agradeço e até mais. Obrigado.